pessoal, desculpa que eu não havia anotado aqui. Então vamos a 32. Enquanto persistir o desequilíbrio entre os gunas, a confusão da individualidade persistirá. Gunas, simples qualidades pensadas, relacionadas a uma psicofisicalidade ou natureza, que em última instância são só aparências. Não. Enquanto pensando se acreditar como tal, ou ela mesmo e separada do resto, a alma individual, em realidade, ficará sujeita aos caprichos do resto. E aí vem, entre parênteses e letra maiúscula, o ser manifesto ou a alma absoluta, por causa do avidia ou ignorância-desejo que não teve começo, pensando, imagina estar dividido em sujeito pensante, ego ou jiva, rodeado por uma infinidade de objetos ou coisas pensadas. A realização ou vivência acaba com este auto-hipnotismo. Leia de novo isso, por favor, filha. Este comentário. O ser manifesto ou... Que é o vamos pro pátio. Que é o ser manifesto? Aqui diz que é a alma absoluta. Não, mas manifesto. É o espírito ligado ao ser humano assando o que ele é. Por exemplo, você acha que você é a marcha. Você, o ser, está manifesto através da marcha. O ser manifesto, ou a alma absoluta, por causa do avidia, ou ignorância/desejo, que não teve começo. Isso. Por causa dos desejos, postes e passões, e a ignorância de que ele é um espírito e não um ser humano, que não teve começo, pensando, imagina estar dividido em sujeito pensante, ego ou jiva. Imagina ser múltiplo, rodeado por uma infinidade de objetos ou coisas pensadas. Rodeado de coisas no mundo externo. Foi o que eu acabei de falar. O ego cria o pensamento de que você é você. O ego cria o pensamento de que o outro é o outro. O ego cria o pensamento de que os objetos existem, de que a palavra existe, de que o ato existe. O ego cria toda essa gama através do pensamento. E quando você acredita no pensamento, você vive isso como real. Mas isso tudo é ilusão. Mas isso tudo é maia. Não existe. Não existe você, não existe a casa que você vive, não existe o planeta que você vive, não existem as outras pessoas, não existe o céu ou o mar, não existe a mata, não existe os rios, nada disso é real. Tudo são meras quiações, que é o que ele chama de gunas pensantes em contatos com os gunas pensados. Ou seja, é o contato do seu pensamento com um objeto que não é real, mas é pensado. Continue. A realização ou vivência acaba com este auto-hipnotismo. A consciência de que tudo isso é ilusão acaba com o auto-hipnotismo. O espírito ligado ao ego está hipnotizado. Hipnotizado porque ele começa a fazer só o que o ego manda. E não tem mais a mínima consciência de si mesmo. Isso é hipnotismo. Fia, chibasa um pouco. Aquele que perdeu a sua consciência, esse é o espírito, e faz o que o seu mestre manda. O ser humano, agora levanta, filha. O ser humano. Se tiver a pergunta,
Item 33. Sempre que algo ou alguém for dependente, ou sempre que alguém não reconquistar a sua condição de absoluto, receará o Senhor absoluto. E receando Deus, terá que se reforçar como o outro, como adversário, jiva ou ego, criando-se assim, só em imaginação, um falso eu e um falso mundo ou não eu. E aqueles que, enredados nessa farsa dolorida, em contrapartida sustentam e difundem somente a doutrina do prazer, esses são triturados pela dor e se embrutecem cada vez mais. Você viu o que leva você a ligar-se com o ego? O medo de Deus. A maioria das pessoas tem medo de Deus. A maioria dos egos tem medo de Deus. Tem medo de não ter feito certo, de ir para o inferno. E para achar, escapar deste medo, ele então cria um eu absoluto, que pode agir, que pode comandar, que pode fazer, que pode criticar, que pode realizar. Mas tudo isso é ilusão. Tudo isso é ilusão. Só se liga ao ego quem não está ligado em Deus. Quem se desliga do ego é porque se ligou em Deus. Agora um detalhe. Você viu o Krishna dizendo que o ego é o inimigo de Deus? Essa frase está em Paulo. O ser humano é o inimigo de Deus. Por isso, nós somos o ego de diabo, o anticristo. Tiver pergunta? Quando o equilíbrio entre os gunas fica perturbado, os sábios superficiais, em vez de me realizarem, começam a pensar em mim e me nomeiam das mais diferentes maneiras, chamando-me tempo, alma, Deus, escrituras, esferas celestiais, temperamento, virtude, etc. Então o sábio, o espírito, quando se perde através do ego, começa a nomear Deus. Diz que Deus é o tempo, que o tempo realizou aquilo. Diz que Deus é o acaso, que o acaso realizou aquilo. Começa a nomear Deus, nomeando causas primárias das coisas. Inclusive autonomeia-se Deus, ou seja, o capaz de causar alguma coisa no universo. Anton diz: o interessante é que muitos adeptos do livre-arbítrio assim o fazem por se negarem a ser, entre aspas, marionetes de Deus, e estão invariavelmente marionetes do ego sem o saber. Perfeito. E fazem isso por quê? Porque tem medo de Deus. Se negam a ser marionete de Deus porque tem medo do que Deus vai fazer para eles. E acreditam que, assando que tem o livre-arbítrio, eles podem fazer só o que eles querem. É isso que eu chamei de infantilidade. Você achar que você é capaz de comandar a vida. Isso é igual a que acha que é só pedir e povo vai receber. É igual a que acha que é só fazer uma prova boa e poder pedir que vai receber dos pais. Por isso eu disse, é preciso amadurecer no viver. Aira Maia
comenta é o que normalmente dizem os atuais, entre aspas, professores de autoajuda. Essa maturidade que o Che fala, é isso que eles dizem? Viver, aprender a viver dentro da racionalidade, ou seja, eu não tenho, por que eu vou solar? É isso que você está dizendo, ai? Não, não foi isso. Ela havia feito um outro comentário acima, daí a gente não consegue o que quer e ainda se sente culpado. Eu acho que eles valorizam o ego, né, Airamaia? Valorizam o individualismo, o ego, né? Eles ensinam a manipular a vida, diz Airamaia. Nós também ensinamos a manipular a vida. Este trabalho que vai ser feito aí no São Paulo é um ensinamento para manipular a vida. Não os acontecimentos, mas a sua forma de viver a vida. Manipular no sentido do que eu estou dizendo. Não sei se vocês já tinham entrado quando eu falei. No sentido de ser maduro nos seus relacionamentos com a vida. Maduro no sentido de eu dizer assim, olha bolas, eu queria tanto um carro, mas eu não tenho. Então eu preciso entender que eu, como um ser maduro, vou esperar a minha hora de ter. Vou trabalhar, vou fazer tudo possível para ter. Mas, normalmente, o ser humano quer ter, e quando não tem, ao invés de agir maduramente, age igual a criança. Se lamenta, se acusa, se sofre, diz que o mundo é injusto, que o patrão paga mal, e não esquece que ele gasta dinheiro com outras coisas, né? Então é isso que nós está falando muito forte hoje, porque este é o trabalho do chiodamento. O trabalho do chiodamento só começa quando você se conscientiza da forma infantil que você vive a vida. A forma infantil é viver igual a criança, batendo o pezinho, solando, dizendo que quer porque quer. E a forma madura é aprender a conviver com a realidade. Eu queria, mas não tenho. Droga, não tenho, acabou. Vou esperar. Vou trabalhar, se for possível. Vou fazer tudo para ter. Mas enquanto não tem, eu não vou ficar aqui igual a criança me lamentando. Essa é a única forma de acabar com a infelicidade. E é o trabalho do chiodamento. Que aliás, vai ser o final do trabalho aí. Carlos Roberto diz, Pai Joaquim, o que não consigo compreender, que tudo isso é ilusão, a matéria e as coisas. Sobre a visão do mundo espiritual, concordo, mas estou encarnado. Mas veja, se a matéria é ilusão, você está encarnado? Não, veja. Ele consegue compreender que do ponto de vista espiritual, a matéria seja ilusão. Mas como ele está encarnado, ele não consegue viver na carne o fato da carne ser ilusão. Não é isso que você perguntou? Mas veja, você não tem que compreender, você tem que aceitar. Porque na verdade, a compreensão não vai ser sua, vai ser do ego. E ele não vai querer compreender. A ilusão não é que não existe, a ilusão é a forma como nós vemos as coisas. A filha está lembrando, além do mais, existe alguma coisa, mas alguma coisa que você não sabe o que é.
O ego é que diz que é carne. Então você, enquanto tiver ego, não vai conseguir deixar de ver carne. Agora, culturalmente, para o trabalho como senhor da mente, você tem que trabalhar isso, mesmo sem acreditar, sem compreender, sem ter provas. Esse é o exercício da fé. Ficou claro? Essa questão foi a mesma que o moço do Rio Carlos levantou. Mas vezes, em canto encarnado, eu vou ver pelos olhos. Vai! Agora, culturalmente, no trabalho contra o ego, você vai ter usar o argumento de que aquilo não é real. Só culturalmente, só no trabalho, não na realidade. Ninguém consegue pôr em prática na realidade. Consegue no ego, no caminho contra o ego. Gostaria aqui só de esclarecer aqui pro Carlos Roberto, aqui de humano para humano, né? Que às vezes o Joaquim se esforça, mas não consegue chegar na nossa ansiedade. Eu entendo o seguinte, tudo, não é que as coisas não existam, elas não existem da maneira como nós as vemos, as percebemos. Por quê? Que tudo é fluido cósmico universal sem forma. Agora, a nossa programação de ego é uma programação para que, vamos dizer assim, entre aspas, você junte essas moléculas do fluido cósmico universal, dando forma a ela, dando propriedades que na verdade não existem, né? Então, a ilusão que o Kim fala é nesse sentido, a ilusão das formas, das coisas que nós estamos vendo ou sentindo. Então vamos ao item 35. Ó Senhor da mente, enquanto o Jiva aqui é no sentido, deixa eu ver se eu ainda me lembro que eu li acima, é mais ou menos um ego, Jiva ou ego. Enquanto o Jiva se misturar e se identificar com os atributos que parecem brotar do corpo, como pode ele evitar de se ligar a tais atributos? E se aqui e agora não se encontra envolto por tais impressões ou atributos, como chegou a ligar-se a eles? Ou seja, enquanto o ego se ligar ao objeto, ele cria lá fenômenos zelados a partir dessa ilusão. Eu vou dar um exemplo. A Fia não sei se lembra. Lá atrás, há 5 anos atrás, no Bhagavad Gita, quando nós começamos a discutir essa questão do Maia, ela disse, mas aqui como o corpo não existe, se eu meter a mão aqui em cima da vela, ela vai queimar. Eu vou sentir queimadura, eu vou sentir dor. Sim, vai. Porque enquanto você estiver preso ao ego, e o ego que há a ideia de que a sua mão está em cima da vela que é calorífica e que queima, você irá sentir queimaduras. Isso é óbvio, é natural. O senhor da mente não consegue deixar de sentir queimadura. Agora o senhor da mente consegue não se prender à dor que é originada dessa queimadura. Eu me lembro que o garoto outro dia disse isso aqui, ele se machucou, fez este trabalho e a dor parece que sumiu. Foi sentido não sei quantos dias depois.
Então, filhos, não esperem como resultado conseguir colocar a mão em cima da vela e não se queimar. Mas esperem como resultado aprender a conviver com a dor zelada pelo ego sem sofrer por causa dessa dor. Se tiver pergunta. Item 36. O Dava perguntou: como vivem e gozam as almas livres e não os jivas ou egos escravizados? Por meio de quais sinais se distinguem? De que maneira comem e o que comem? Como cuidam das demais funções do corpo? Como se deitam, se sentam e se movem? O estudo que nós está fazendo é uma conversa do Krishna com o Dava. E este quarto capítulo explicou algumas coisas. Agora, o Dava pergunta. O quarto capítulo explicou como vive o espírito encarnado, ou seja, o espírito ligado ao ego. E termina aqui com o Dava dizendo: tá bom, entendi como vive o espírito encarnado com o ego. Mas agora eu quero saber como vive um espírito sem ego. Vai ser isso que nós vamos estudar no quinto capítulo. Mas isso só vai acontecer o ano que vem, quando nós voltar. Tá certo? Nós vamos estudar no Senhor da Mento a descrição que Krishna faz da vida espiritual. Vai ser interessante, né? Porque nós já estudou a descrição que o Espírito da Verdade faz. E agora vamos comparar ao que o Krishna diz. Filhos, se tiverem a pergunta, eu ainda estou por aqui. Eu vou fazer uma pergunta agora para o velho Kim, que é uma dúvida que me abateu e abateu o Firmino também. Nós estivemos conversando esta semana. Kim, tendo em vista todo esse estudo sobre ego, sobre ilusão, como fica a incorporação, o trabalho de incorporação? Essa coisa de médium receber espírito. Interessante pergunta. Quem está falando aqui? Essa é a pergunta que eu lhe faço para começar. Eu acho que é o ego, né? Só vamos tirar a palavra ego e deixar o ego só para o ego manejado. É uma consciência, que não deixa de ser um ego. Tá certo isso? Não é um espírito que está falando aqui, mas sim uma consciência que está participando de uma realidade virtual. O que é uma consciência ou um ego? Eu entendo como uma animação feita por Deus. Através do que nós faz sempre o exemplo? Um programa de computador. Então o que é incorporação? É um programa que se funde com outro
pogama e que uma realidade única. Uma vez Oxê me perguntou assim: Joaquim, é você mesmo ou é eixo ou eles estão conscientes porque os teseitos ficam iguais? Mas os teseitos é feito pelo ego dele, pela consciência dele, que eu não anulo. Eu me ligo a ela. Então aqui a chão da imagem é, vamos dizer assim, comandada pelo ego dele. Então por isso, de não muda a forma, por isso parece a figura é dele, ele não fica mais magro nem mais gordo, os teseitos são mesmo. Porque na verdade o Joaquim de Aluanda é um programa, uma consciência, não eu o espírito. Uma consciência que se une a uma outra consciência humana como um programazinho dentro do outro para criar uma certa realidade durante o que vocês chamam de espaço de tempo e que depois se desconecta. E aí você me perguntou outro dia, mas existe algum relacionamento entre nós que não seja via ego? Sim, enquanto toda essa parafernália está acontecendo aqui, nós todos estamos lá em cima é força de peixão, né? Mas nós está no universo se interrelacionando amorosamente. E aqui embaixo está acontecendo. Então, incorporação é ilusão. Eu diria que é inhegação. Eu ligo ego com ego, consciência com consciência. Isso vale para psicografia, que é ditada, isso vale para psicofonia, isso vale para o wake, isso vale para tudo. Porque na verdade, minha filha, aqui, neste ambiente, eu não estou me relacionando com você. De ego para ego. Que nós estamos se relacionando no universo, não aqui. Não através de palavras, não através de atos, não através de imagens. O ego, o Anton, desculpe. O ego, Anton. Faz uma pergunta aqui que eu também estava com ela na cabeça e já ia fazer. Mas em incorporação na qual o médium permanece inconsciente, não somente a postura, mas até mesmo os traços faciais são diferentes. Como isto vem do ego do médium, eu não consigo compreender. Não são diferentes. São, Pai Joaquim. Firmino não tem nada a ver com você e você não tem nada a ver com Firmino. Como se explica? Não são diferentes. Olha o que eu acabei de dizer para você, moço do Ilcalo. Na verdade, você não vê. O seu ego cria imagens. Então é o seu ego que, ao, vamos dizer assim, ser ativado, o subprograma, ele está incorporado, ele cria uma imagem diferente. É só isso, porque a imagem deste, ou a imagem de qualquer médium incorporado, não está externo, mas é criação do ego de cada um. Então o seu ego é pré-programado para criar uma ilusão de que a imagem está diferente. E existem alguns egos que não estão e dizem não tem diferença nenhuma. No caso, então, Joaquim, do que se chama obsessão. Então não existe obsessão, porque tudo é de ego para ego. E quem manipula o ego é Deus? Existe obsessão. Na ilusão do ego. O ego acha que está obsediando o outro. E o outro acha que está sendo obsediado.
Então a obsessão é quiachão dos egos. A obsessão, fia, volta a repetir o que nós vem falando e que você colocou de uma forma perfeita. Tudo existe, mas não da maneira como você acha que é. Não se pode dizer que não existe obsessão, porque ela é uma realidade. Mas a obsessão não é um espírito assim em cima de outro, provocando acontecimentos na vida deste. A obsessão é um programa de um ego que acha que está agindo na vida do outro, enquanto um outro programa de ego acha que aquele ego está agindo na vida dele. Então existe obsessão dentro do mundo de egos, não na realidade. Filhos, prestem bem atenção nisso. Todos os acontecimentos da vida existem como que ações de egos. O espírito está no universo, parado, sem falar, sem ouvir, sem ver, sem selar, sem sentir nada, sem nenhuma percepção. Está simplesmente recebendo o amor de Deus e expandindo. Só isso. Aliás, para quem viu aquele filme, como é que é o nome, filha? Da Realidade Ilusória lá, como é o nome do filme? Que vocês viram que tem um dote gato? Isso, como é? É o Matrix. Neste filme, inclusive, que aliás é baseado no Evangelho de Tomé, não é, Penabanca? É isso que acontece. Os espíritos são aprisionados para zelar a energia. E vive a ilusão. Neste caso, não estão zelando, mas estão recebendo e emitindo. Recebendo e emitindo. É igualzinho. Aliás, quem escreveu aquele filme foi o ego, comandado por Deus. Então foi Deus. Então não me importa o que vocês perguntem. Existe obsessão, existe desobsessão, existe a peste, existe o wake, existe a pometia. Tudo isso existe. Mas se faz parte do seu consciente, existe como obra e criação do ego, seguindo um pepanezamento das encarnações e comandada a criação da realidade por Deus. Nada mais que isso. Ou seja, é tudo um teatro. É tudo uma realidade virtual. Ficou clara a população, filha? Mais ou menos, depois vai amadurecer. Claro, não ficou, mas como tudo que a gente tem estudado com você, vai amadurecendo aos poucos, né? E de repente parece que cai a ficha. Vamos dar tempo ao tempo. Fia, me diga uma coisa. Você está segurando um cachorro? Eu, ego, sim. Não, seu ego não está segurando. Ele está criando a imagem de estar segurando. O mundo é imagens. Imagens, imaginações e não realidades. Não existe o cachorro, não existe você, não existe o braço, não existe o colo. São imagens zeladas no ego. É isso o Matrix.
imagens virtuais zeladas, que palestem, como nós estudamos, que palestem para aqueles que estão aprisionados ao ego como verdade ou realidade. Mas são imagens. Eu volto a fazer um trabalhinho que nós já fez. Quem tiver em casa, acho que já fazer, vai ser interessante. Peguem o seu baço. Isso. Peguem o baço. Fala direito, filho. Pegar, segurar o braço. Pegá-lo? Não pegá-lo. Na verdade, tiveram a percepção de ter pego. Porque o pegar de vocês é uma sensibilidade que parece vir pela mão e é reforçada pela visão. Agora, sem percepções, de olho fechado, sem botar a mão, pegue o seu baço. Consegue? Não. Então o baço não existe. O que existe é a figura do baixo. E o que existe é a ilusão da percepção. E a formação, que é o que nós estudamos hoje, do guna pensante, ou seja, a percepção de ver, a percepção de pegar, e a ideia que essa percepção é estar pegando o guna pensado, zelou uma realidade para você. Mas essa realidade é só trabalho de gunas, de pensamento e percepções. Não é verdade. E aí, por causa dessas percepções, você morre, se mata. Não no sentido material, mas no sentido espiritual. Porque para defender essa percepção, você grita, biga, singa, por dentro, intencionalidade. Para defender essa percepção, você é capaz de ir ao extremo, de dizer para o outro, você é tão bobo, não sabe de nada. Isso é um extremo, hein? Aqui, minha filha, por favor. Fiz. No final do ano que passou, nós encerramos os trabalhos fazendo 3 palestras, onde nós trouxe diversas informações sobre o ego. Ou seja, levou ao ego de vocês conhecimentos necessários para a luta contra ele mesmo. Este ano, filhos, que para nós está acabando agora, foi um ano decisivo. Porque quem esteve com nós este ano inteiro descobriu uma coisa. Nós continuamos a paleta do ego o ano inteiro. Ou seja, depois de dar nome aos boi, nós foi estudar a ação do ego. E com isso, filhos, como disse a filha agora há pouco,
nós fomos aos poucos sedimentando a questão de nada existir. E estamos acabando este ano com o estudo do Shinodamento, onde o Krishna ratifica o que nós vem dizendo e também mostra que todas as coisas, mesmo aquelas consideradas cheta, bonita, perfeita, são meras ilusões. Com isso, filhos, eu diria que praticamente eu dou por acabado o trabalho de investigação junto ao mundo espiritual da caminhada não existencial ao universalismo. Ou seja, o espiritualismo ecumênico universal. No próximo ano nós ainda estará aqui, e só aqui no Dabu Dabu, não mais fora daqui, não mais para ensinar, mostrar alguma coisa, mas para relembrar algumas coisas. Sabe por quê, filhos? Porque, como disse o Cristo, tudo está feito, tudo está pronto. A nossa parte, aquilo que nós precisava passar, está feito, está pronto. Não há novidade mais nenhuma. Aliás, este será o tema da festa de Nossa Senhora este ano. Tudo está pronto. Agora, também parafraseando o Cristo, eu diria: quem quiser, que pegue a sua cruz e me siga. Quem não quiser me seguir, a mim não, aos ensinamentos, né? Não pode ter certeza que não será criticado, não será chamado de errado, não será acusado, porque afinal de contas é o livre-arbítrio de cada um. Mas a quem quiser me seguir os ensinamentos, fica o lembrete de tudo que nós estudamos este ano. Tudo é ilusão. Nada existe. Como nós acabou de estudar, de falar com a filha, com o moço do Icalo, com o Oxês, não existe copulação. Não existe obsessão. Tudo isso é criação do ego. Tudo isso é falso. Tudo isso é se misturar aos devas, aos seres imantados que ainda são materiais, como nós estudou hoje. Como nós também estudou hoje,
se pender à necessidade de fazer rituais, se pender a sacrifícios, se pender a endeusamentos, também não leva a lugar nenhum, porque quebra o nada que nós conversou o ano inteiro. Então, filhos, nesta minha mensagem do fim deste ano, do 2007, cheio, né, filha? Que ano nós tá? Do 2006. Eu diria a vocês isso. O Natal, como nós a conversou em palestra anterior, é o momento da abertura de um portal. E este portal, para ser bem aproveitado, precisa lá passar por lixo, ou como Cristo diz, pela consciência de que meu reino não é deste mundo. Sim, filhos, tudo está pronto, tudo está feito. Quem quiser me seguir, que pegue a sua cruz. Agora, quem quiser acreditar em força de oração, quem quiser acreditar em paz, quem quiser acreditar em incorporação, em eco, que continue acreditando. E como nós e tudo hoje, se acreditar nisso, louvando a Deus, com certeza encontrará um mundo para viver que será de acordo com o seu trabalho de ligação a Deus. Mas que, enquanto ele estiver lá, se assando o máximo, porque agora ele é capaz de resolver os problemas da vida dos outros, não verá que a hora de cair está se aproximando. Então, filhos, que vocês meditem muito sobre isso. O www hoje tem quase tudo que nós falou. E pensem um pouquinho. Que futuro vocês querem para vocês? Entre os devas ou ao lado de Deus? Que a paz de Deus esteja com todos. E que vocês aproveitem o portal do Natal. Se tiver pergunta, eu ainda estou por aqui.